Olá, seja bem-vindo à AgroCheck. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer as exportações de prescrições para cada tipo de operação de campo. Então, uma vez que você concluiu a sua prescrição aqui na plataforma AgroCheck, nós precisamos exportar essa operação para que isso possa ser operacionalizado no campo. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é o tipo de equipamento que nós vamos utilizar para fazer essa operação de intervenção no nosso talhão. A gente pode observar aqui que existem três opções de exportação, que é exportar para o Checkmap, que é o aplicativo móvel da AgroCheck, exportar SHP, que é o tipo de formato shapefile, também conhecido como SHP, e a exportação para arquivos do tipo KML. Vamos conhecer melhor cada uma dessas opções. Quando você seleciona a opção exportar para checkmap, você vai gerar um arquivo no formato AGXQ, que é uma extensão própria da AgroCheck, que foi desenvolvida especificamente para ser utilizada no aplicativo Checkmap. Então, é um formato fechado, você só vai conseguir utilizar ele com o Checkmap e você não vai conseguir abrir ele em outro tipo de programa ou outro tipo de equipamento. Esse aplicativo ele foi desenvolvido pensando em situações onde o produtor não tem um controlador taxa variável à sua disposição no seu equipamento, seja ele num distribuidor de fertilizante, seja ele num pulverizador. Então, é um aplicativo que vai ler essa prescrição que foi criada e, com isso, o operador consegue se orientar dentro dessa prescrição e entender a região que ele está em relação ao mapa que foi criado. Com isso, ele pode ligar ou desligar uma tomada de força, ele pode alterar a dose de um fertilizante, ele pode entender se naquela região deve ou não ser aplicado aquele tratamento a qual ele está realizando. Então, é um aplicativo simples, mas que deve ser usado em caso de prescrições mais simples também. Um outro tipo de aplicação onde o checkmap pode ser utilizado seria, por exemplo, na coleta de amostras. Você pode definir zonas de manejo na plataforma principal, como se fosse uma prescrição, e exportar isso para o checkmap e, com isso, navegar por esse mapa utilizando o checkmap e entender em qual zona você está naquele momento e qual é a sua posição em relação ao mapa. No próximo vídeo, nós vamos conhecer o aplicativo Checkmap e ver em mais detalhes todas as suas características. Uma segunda opção é a exportação para o tipo de formato Shapefile, que é um tipo de arquivo muito popular, muito comum e que deve ser usado principalmente em situações onde o usuário tenha à sua disposição equipamentos controladores de taxa variável mais avançados, né? Ou seja, equipamentos que vão automaticamente fazer a leitura desse mapa que nós criamos, dessa prescrição que nós geramos, e automaticamente converter isso em uma dose específica, seja ela de calda, através de uma pulverização, seja ela de um fertilizante, ou qualquer outro tipo de produto. E por fim, nós temos a opção de exportar para KML, que é um formato de arquivo bem simples, e essa deve ser a opção a ser selecionada principalmente em caso de pulverização com drone. Os drones de pulverização aceitam esse tipo de formato KML, então você carrega no controle do seu drone o polígono que você gerou na plataforma AgroCheck e com isso você delimita a região aonde o seu drone deve operar dentro dela. Então vamos ver aqui agora na prática como é feita a exportação de um projeto de prescrição. Então na aula anterior nós criamos essa prescrição de um projeto da cultura do café, onde todas as células do talhão foram validadas com a dose e foram criadas 3 categorias de dose diferentes: 450 quilos, 350 e 250 quilos por hectare de um fertilizante hipotético. Já que essa é uma prescrição que foi feita levando em consideração que a aplicação dela seria feita com um equipamento eletrônico de taxa variável, desse tipo aqui, né? Então nós temos que exportar esse arquivo no formato shapefile. Para isso, basta a gente simplesmente clicar aqui, ó, com a prescrição toda concluída, né? A gente vai clicar aqui no botão exportar SHP e
antes de exportar, eu queria explicar para vocês que os mapas do tipo Shapefile, na verdade, eles são compostos por vários arquivos. Então, no mínimo, são 3 arquivos. Mas no nosso caso aqui, são gerados 4 arquivos para gerar um mapa Shapefile. Então, não é um único arquivo SHP. Quando a gente clicar aqui em exportar SHP, vai ser baixada aqui na nossa pasta de downloads uma pasta compactada do tipo zip, que é essa que foi baixada aqui. Então, se a gente vier aqui nessa pasta, nós precisamos descompactar ela primeiro. Eu vou usar o WinRAR para isso. E aqui a gente já tem a pasta descompactada. Vai ver que existe dentro dela uma segunda pasta, que o nome é exatamente o nome da tarefa que nós criamos, né? Que nesse caso aqui é complemento com N. Então, eu consigo identificar a qual projeto essa prescrição pertence, de acordo com a nomenclatura dessa pasta. Eu abrindo essa pasta, eu tenho acesso aos 4 arquivos que juntos formam um mapa do tipo Shapefile. Então, na prática, o que deveria ser feito aqui é salvar esses 4 arquivos num pendrive, num cartão de memória, e aí levar esse dispositivo para ser inserido no controlador que está embarcado no seu trator, no seu maquinário, para que esse equipamento possa ler o mapa de prescrição que nós criamos e exportamos aqui, e aí com isso fazer a aplicação, convertendo a dose de forma automática. No nosso caso, só para mostrar como que ficou esse mapa exportado, nós vamos abrir ele aqui no QGIS. Então aqui com o meu QGIS aberto, eu vou arrastar o arquivo Shapefile para cá, e nós vamos ter acesso ao mapa Shapefile exportado. Aqui a gente não consegue ver diferença de dose, diferente de classe, porque é uma configuração de formatação padrão do QGIS. Mas se a gente vier aqui em tabela de atributos, a gente consegue ver que existem 3 categorias, né, de 250, de 350 e a de 450. E se a gente alterar essa formatação, a gente consegue ver o mapa exatamente como ele foi gerado lá na plataforma. Então aqui agora, aplicada a formatação que a gente queria, a gente consegue isolar cada um dos 3 polígonos referentes a uma dose específica e a gente consegue enxergar o mapa que foi exportado para aquela prescrição que nós criamos. Um ponto importante que a gente precisa destacar aqui é o seguinte: mesmo eu tendo exportado essa prescrição em Shapefile, o meu projeto, a minha prescrição, ela continua estática aqui. Então, eu posso continuar exportando em outros formatos, caso eu queira. Eu não preciso refazer todo o processo de prescrição para exportar para cada um dos 3 formatos. Então, se eu quiser exportar também em KML, basta eu clicar aqui, ó, exportar KML, e o arquivo já foi baixado aqui para a minha pasta de downloads. Da mesma forma, se eu quiser exportar também para carregar e visualizar esse arquivo no Checkmap, basta eu clicar aqui em exportar para Checkmap, e agora sim eu tenho os 3 arquivos baixados. Ó, a pasta do tipo zip, que se refere à exportação para Shapefile. Eu tenho aqui a exportação do tipo KML e agora eu tenho o arquivo .agxq, que é o arquivo que deve ser carregado no aplicativo Checkmap. Agora, para a gente entender melhor como funciona a exportação no formato KML, nós vamos explorar esse segundo projeto aqui, que se refere a uma prescrição mais simples. Aqui nós definimos apenas 2 conjuntos de células validados e consideramos que seria realizada uma aplicação de pulverização com drone para essa situação. Então, assim, nós simulamos que uma primeira região na cor verde seria realizada uma pulverização com a vazão de 15 litros por hectare. Nessa região maior aqui em azul, seria realizada uma pulverização com a vazão de 10 litros por hectare. Então, se a gente clicar em exportar KML aqui, nós vamos exportar o arquivo KML, ele já foi exportado, e vamos abrir esse arquivo no QGIS para a gente ver como é que ele ficou. Então, nós estamos com nossa prescrição exportada, já carregada aqui no QGIS, e a gente identifica 2 polígonos, né? Um de 15 litros de vazão e um de 10, da forma correta. Só que existe um problema com esse tipo de prática quando a gente vai fazer uma operação com drone. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a maioria dos drones, eles ainda não têm a capacidade de variar a vazão durante o voo, de ler esse arquivo e fazer essa variação de dose durante o voo, como faz um equipamento de aplicação de taxa variável de adubo, por exemplo.
Então, o ideal aqui seria a gente exportar os dois polígonos de forma isolada e para cada polígono criar uma tarefa referente à vazão a que nós estabelecemos. Então, por exemplo, ao invés de gerar um único polígono com duas regiões, uma de 10 e uma de 15 litros de vazão, nós deveríamos ter exportado primeiro só o polígono referente à vazão de 15 litros por hectare e depois o segundo polígono referente à vazão de 10 litros por hectare. E aí, na hora de pulverizar, de realizar essa operação, da mesma forma, fazer as duas de forma isolada para poder atingir as duas doses de forma independente, as duas vazões de forma independente. Então, de volta à plataforma, a gente vai ver como é simples fazer essa exportação de cada polígono isoladamente. A gente consegue ver aqui, ao lado da cor da legenda de cada grupo de células, que nós temos um checkbox, né, que é essa casinha aqui que a gente marca ou desmarca. E para a gente conseguir exportar só um grupo de células, a gente deve deixar só ele marcado. Por padrão, todas as categorias aqui vão estar habilitadas. Então, a gente desabilita que a gente não quer exportar e deixa habilitada o que nós vamos exportar. Então, dessa forma que está aqui, eu estaria exportando o polígono apenas de 15 litros de vazão por hectare, que seria esse na cor verde. Eu vou fazer isso agora. Então, eu exportei aqui, seria esse arquivo dessecação 2 com o número 3 aqui, referente ao polígono de 15. A gente pode carregar ele no QGIS novamente. Eu vou tirar esse primeiro arquivo para não fazer confusão. Então, vou carregar esse aqui, que é o polígono só da área de vazão 15 litros por hectare. Então, tá ele aqui, ó, sozinho, isolado, tá? A gente consegue ver aqui que ele tem uma área de 2 hectares, 2,08, né? Vamos ver se... que é exatamente essa área aqui, ó. Então, nós exportamos só ele. E agora, da mesma forma, a gente exporta isoladamente só esse, de vazão 10 litros por hectare. Então, ele ficou aqui com o número 4, né? Dessecação 2, 4. A gente vem aqui no QGIS e, da mesma forma, pode carregar ele também para conferir. Então, agora ele foi carregado aqui, a gente vê que tem os dois arquivos isolados e cada um carrega a informação da vazão a que foi atribuída a eles. Eu consigo ver isso aqui colocando um rótulo, por exemplo. Então, aqui eu vejo que esse é o polígono de 10. E esse é o polígono de 15. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como fazer a exportação e a manipulação do aplicativo Checkmap para executar as prescrições que são criadas na plataforma AgroCheck. Espero lá!